TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meus amigos, olha nós aqui de novo, mais um programa Páginas da Bíblia, desta feita ansiosíssima porque nós vamos estar encerrando nossa história desse primeiro livro que nós nos propusemos a estudar, que é o livro do Gênesis, que compõe então o Pentateuco. Vamos encerrar hoje com a história da Torre de Babel, maravilhoso. Eu quero então agradecer desde já quem já vai nos conduzir nesse estudo, que são nossas mestras. Agradecida, Maíla, sua presença. Eu fico agradecida também. Ieda, você também. Obrigada pelo convite. Estar conosco. Essas meninas fazem de tudo para não deixar de estar aqui nos ajudando, mas eu sei que elas poderiam estar ganhando uma nota preta com todo o conhecimento delas. Não estão ganhando muitas graças, com certeza, né, meninas? Verdade. Com certeza. Agradeço imensamente a todos vocês por esse esforço, por nos ajudar. E eu vou pedir então que vocês estejam abrindo aí nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 11, um pouquinho antes, já ao final do 10, no versículo 32, nós vamos começar o nosso estudo de base, nosso texto base para o estudo de hoje, que vai dizer: esses foram os clãs dos descendentes de Noé, segundo suas linhagens e segundo suas nações. Foi a partir deles que os povos se dispersaram sobre a terra depois do dilúvio. Todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Senaar. E aí se estabeleceram. Disseram um ao outro: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos sobre toda a terra. Ora, Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E Yahvé disse: eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem para que não mais se entendam uns aos outros. Yahvé o dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhes, por isso, o nome de Babel, pois foi aí que Yahvé confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi aí que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Nossa, é um texto pequeno, mas que vai ter muito questionamento, e eu já queria perguntar, Ieda, se você puder me ajudar. Primeiro, o que significa Babel e qual o contexto em que acontece tudo isso? Qual o pano de fundo para eu situar essa história? Então, Babel, como o texto diz, aí no finalzinho desse capítulo, né, lá no versículo 9, ele vai falar que foi a cidade construída pelos homens. Então, a gente percebe nesse texto da Torre de Babel a pretensão humana ainda, né, de construir a cidade, uma torre que alcance os céus. A pretensão dele, do homem, da sua autossuficiência, né? Ele quer, depois do dilúvio, então, os descendentes de Noé, eles têm a pretensão de construir uma cidade, né? E uma torre, a cidade chamada Babel. Babel vai ser a cidade onde houve a confusão das línguas. Então, depois do dilúvio, os descendentes de Noé, eles falavam a mesma língua. Ao invés deles
se dispersarem pela terra, eles querem ficar numa determinada região. Aqui no comecinho ele fala, né? Que os homens, lá no versículo 2, os homens emigrassem para o Oriente e encontraram um vale na terra de Senar. Então eles se juntaram. A ordem de Deus é para que que o homem se multiplicasse e povoasse a terra. E aqui há um descumprimento do mandamento de Deus aqui, né? E aí eles vão construir essa cidade, Babel, que quer dizer a confusão das línguas, né? Seria aqui, como o nosso texto está dentro do livro do Gênesis, também das origens, as origens das diversas línguas. Então, uma forma de explicar a origem das línguas. Tá. E dos povos também, que os povos foram dispersos por Deus. Então, essa unidade aqui, a gente percebe, porque eles falavam uma só língua, era só um povo. Mas era uma unidade que era um projeto humano, né? Deus estava fora desse projeto. Então, a pretensão humana de se construir uma torre, de se construir uma cidade sem a presença de Deus. Podemos trazer isso aqui para o nosso projeto de vida também. Muitas vezes nós queremos construir também, né, o nosso projeto de vida sem Deus, né? E certamente haverá um fracasso, porque aqui o texto ele vai dizer, né, que Deus desceu, enquanto o homem quer subir, né, alcançar o céu com a torre, Deus desce, né? Vê a pretensão do ser humano de ser mais do que Deus, e Deus sempre vindo ao encontro do ser humano, né? Então, essa confusão de línguas, essa unidade, que não é uma unidade que não está plena, porque falta a presença do Deus da vida, esse projeto de construir essa torre, essa cidade, sem Deus não vai dar certo, né? Então vai haver aí também um castigo, que é a diversidade, a confusão das línguas. Quando a gente fala assim, isso aqui está uma Babel, quer dizer, aqui ninguém se entende, né? Então, para a gente se entender, nós vamos ver lá no Atos dos Apóstolos 2, que a gente vai se entender a partir do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo, né? Então, a mesma língua, a unidade vai ser retomada aí em Pentecostes. Maíla, como é que eu entendo? Aqui, na verdade, parece que a gente estava chegando àquilo que é a pretensão do Senhor, de que haja um único povo, uma única língua e que todos estejam no mesmo convívio, né? Parece que eles tinham chegado já a isso, né? Todos falavam a só língua, eles trabalhavam, vamos fazer um tijolinho, todos se juntavam. Vamos construir essa parede, todos se juntavam. Vamos fazer o betume. Gente, esse é o sonho da humanidade, chegar a isso, né? Essa é a nossa missão, Essa né? é a Como nossa cristãos. O erro estava porque Deus não estava presente nas suas orações. Se a gente for olhar como que tudo isso aqui começa, esse contexto que vocês estavam falando, a gente vai voltar um pouquinho e lembrar. Então, Noé, essa nova criação, essa esperança de Deus para a humanidade. A esperança de Deus para a humanidade continua porque Deus recria a partir de Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã tem um filho chamado de Gush. E Gush vai gerar Nerode. É de Nerode que vem essa ideia da construção de uma torre. Dessa pretensão que eles começam a ter de se instalar em cidades, deixar esse mandato de Deus de povoar a terra, de ser um único povo, povo de Deus, mas povoando a terra. É desse Nerode que lá no capítulo 10, versículo 9, a partir do versículo 9, diz assim: Gush gerou Nerode, que foi o primeiro valente na terra. Foi um valente caçador diante de Javé. E é por isso que se diz como Nerode, valente caçador diante de Deus. As capitais do seu reino foram Babel, Araque, Acade,
cidades que estão todas na terra de Senar. Então, nessa terra de Senar, Nerode, que é descendente, então, de Cã, um dos filhos de Noé, ele, na verdade, é neto de Noé. Eles têm a pretensão de criar essa cidade e construir essa torre. E nessa torre, que é um símbolo dessa arrogância, dessa soberba, desse projeto onde Deus não está. Então, a Torre de Babel é a lição para nós de que Deus não impede os nossos planos, mas Ele quer que os nossos planos esteja Ele contido. Então, essa é a mensagem que Babel nos traz. Onde Deus não está nos nossos planos, Ele vai ter confusão, vai ter destruição e a gente vai novamente errar e se afastar do projeto de Deus. E a prova de que Deus não estava nesses planos é que Deus disse: desçamos. Peraí, esses meninos estão aprontando e não estão me falando nada. Vamos lá. E Deus resolve agir de uma forma assim, surpreendente. Sim. Porque Ele diz assim: vamos bagunçar mesmo. Então, mas eu acho que aí não seria nenhum castigo, né? Não seria nenhuma, assim, por que não seria um castigo? Porque seriam as consequências daquilo que o homem estava criando para ele. Ele fez uma opção de construir uma cidade, uma torre, sem Deus. Né? O projeto do homem era o projeto dele, não um projeto do Deus da vida. Um projeto que pense no outro também. Porque o projeto de Deus não é só para um povo. O projeto é para toda a humanidade. Ele fez a humanidade, né? Mas que toda a humanidade falasse a mesma língua, mas que seja conduzida pelo seu amor. Né? E aqui a gente percebe essa pretensão do ser humano de criar e fazer seus projetos, né, autossuficiência sem a presença de Deus. Então aí ele vai sofrer as consequências. Quais são as consequências? Que é a confusão, a intriga, briga, autossuficiência. Então não seria nenhum castigo, né, essa dispersão de línguas, né, mas seria as próprias consequências dos atos humanos mesmo, né, no momento, quando a gente pensa em construir esses projetos, né. E lembra também, a Babel lembra muito o Império Babilônico também. Né? A Babilônia, a gente sabe que foi modelo assim, de uma grande civilização, de uma grande potência, onde havia muita maldade, né, contra o ser humano, uma escravidão, e aí a autossuficiência, a concentração do poder na mão de poucos. Né? Então aí, e provavelmente na antiguidade a gente sabe que existiam as torres chamadas zigurates, no Antigo Oriente Próximo, né? Então essas torres, provavelmente essas ruínas existiram, né? E aí a partir dessas ruínas, então o autor sagrado ele vai contar essa história da construção da cidade e das torres. Então pode ser o modelo de um império também, né? Um império, aí a gente fala do império capitalista, né? Onde poucos se enriquece e a população inteirinha na miséria. Então, aqui Torre de Babel, ela vai lembrar muito os impérios, principalmente da Babilônia. Eu lembro aquele trecho, né, de Provérbios 16, versículo 1 e 2, que fala: o homem faz seus projetos, mas a resposta vem de Deus. A pessoa pode achar que sua conduta é certa, mas é Javé quem examina as consciências. Confia a Javé o que você faz e seus projetos se realizarão. Então a gente percebe nesse trecho de Provérbios, capítulo 16, de 1 a 3, que é exatamente a lição para aqui Babel. O homem confiou os seus projetos a si mesmo, as decisões, o querer, sem que Deus estivesse aí, essa soberba, né? E aí aonde cada um quer ter um projeto, vira bagunça, vira essa confusão.
Então, esse texto do capítulo 11 que fala de Babel aqui, claro, ele está inserido no Gênesis, que é o livro das origens, para nos explicar as origens de tudo que acontece na Terra. E aqui é uma explicação para a questão mesmo das várias línguas que a gente tem. Mas essas várias línguas surgem exatamente onde cada um quis ser um Deus, quis fazer o seu projeto. E aí o seu projeto é diferente do meu, a gente já não se entende, que não entende você, e aí virou realmente essa confusão, próprio até do lugar onde eles estavam, que realmente era a Babilônia. Então, se a gente for ver em questão histórica mesmo, a Babilônia também tinha as suas torres, os seus zigurates, né? Que eram pirâmides no estilo deles, mais quadrada, tinha degraus, que também era uma tentativa de chegar ao céu, aos deuses. Então, o escritor bíblico pega esse fato que era comum nessa região da Babilônia, onde ocorreu o exílio, e traz isso para a linguagem bíblica, colocando exatamente os mesmos elementos, mas com essa mensagem. Nos nossos planos, Deus tem que estar. E Deus sempre olha e vê a nossa soberba, não de subir, a gente quer chegar até Deus, mas não com nossas forças, não construindo, mas se deixando levar pela graça. Essa é a mensagem. Porque aqui nesse texto, Maíla, no capítulo 6, versículo né? 6. Isso, capítulo 11, que é o que nós estamos estudando, versículo 6, vai dizer assim, no B: agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. Isso Deus concluindo. Então, é como se eles dissessem, bom, chegamos a um ponto em que nós podemos tudo. Para que Deus, né? Então, parece que Deus se antecipa e vê nisso um grande problema. Aí é quando ele toma essa decisão. Vamos confundir a sua linguagem. Porque do jeito que se a gente for ler de forma despretensiosa, parece que os homens estavam tão certinhos, eles estavam fazendo tudo direitinho, tudo juntinho, né? Aí Deus chega e diz assim, peraí, vamos bagunçar, vamos confundir esses meninos. Deus é um estraga-prazer. Exatamente, parece que Deus é que fez a bagunça. E não é. E por isso que eu quis trazer esse texto de Provérbios. Sim. Porque esse texto de Provérbios nos diz exatamente isso. A pessoa pode achar que sua conduta é certa, mas é Deus quem examina as consciências. Então, Deus que sabe tudo, que vê tudo, e se antecipa até o que a gente está fazendo ou pensando, Deus olha e vê na consciência deles o que eles pretendiam. Eles pretendiam se tornar insuperáveis, porque fazendo isso, essa torre, chegando ao céu, nós nos tornaremos famosos. Vocês viram que eles falam isso no versículo 4? Disseram, vamos construir uma cidade, uma torre, que chegue até o céu para ficarmos famosos. Ou seja, esse sentido, esse interesse, essa motivação, Deus barra. É até uma proteção que Deus tem para que eles não piorassem ainda mais a vida, as escolhas que eles estavam fazendo. Então, Deus não é um estraga-prazer. Ele que tem essa consciência de tudo e enxerga tudo, até as consequências mesmo, ele barra para o nosso próprio bem. É melhor vocês se frustrarem agora, vai ficar confuso, vai ficar essa bagunça, mas depois a gente se acerta. Até Pentecostes vai ser também essa contraproposta, mas é Deus que nos preserva de nós mesmos, do nosso mal, do nosso egoísmo. Então aqui, Maíla, na minha versão, que é de Jerusalém, diz, façamos um nome. Quer dizer, a preocupação era eles trazerem para si toda a honra, glória e louvor.
eles já estavam se endeusando Fama, com né? suas Querem façanhas, fama. né? Então, a gente vê que o propósito de Deus, a gente vê pela história dos santos, que todos eles diziam, façamos a sua vontade, que eu faça a sua vontade. Inclusive, Jesus diz isso no horto, né? Que eu faça a tua vontade, né? Se puder, afasta de mim esse cálice, mas primeiro que eu faça a sua vontade. E esse projeto de entrega, de despojamento, para que Deus faça aquilo que é melhor para ele, é difícil para o homem. Porque é preciso a gente morrer primeiro das nossas vaidades e soberbas, para que isso possa acontecer, né, Maíla? E aqui os homens estavam justamente fazendo o contrário. Estavam construindo seus egos. Exatamente. E aí Deus, que vê isso, ele mais uma vez, Intervém. ele desce, intervém, né? Aquilo que Ieda colocou muito bem. Enquanto o homem quer subir a Deus por seus meios, por sua soberba, Deus humildemente desce. Desce e nos mostra, não é esse o caminho. Mais uma vez Deus interfere, mas é uma interferência para o nosso bem, ainda que pareça algo mal. Mas mal é o que a gente está fazendo, não é o que Deus faz. Quando a gente olha, vocês já devem ter tido essa experiência, quando as pessoas analisam o dilúvio, fala assim, nossa, mas como Deus foi mal, destruir tudo, fazer esse dilúvio. Não, mal era o que a gente estava fazendo. Deus interviu, fazendo daquela situação, tirar alguma coisa, melhorar, recriar. A mesma coisa aqui. Só Deus é capaz do mal, né, tirar o bem. Então aqui a gente percebe que era mal, essa unidade não era boa. Porque São João mesmo ele fala, né? Deus define Deus, né? Essa pretensão de definir Deus, porque Deus é para além daquilo que a gente pode pensar dele, é até, indefinível, né? Indefinível, mas ele define Deus como sendo amor, né? Então como é que aqui a gente percebe que essa unidade não tinha amor? Esse projeto do ser humano, né, de criar uma torre, de ser uma potência, de que tudo para ele pode, porque até Deus olha e fala, nossa, para eles tudo vai ser possível daqui para frente, inclusive a destruição e a morte, porque toda vez que Deus, o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é vida, né? Toda vez que nós não exercitamos o amor, a caridade, né, há realmente uma destruição aí, não tem unidade, não tem como ter unidade. A unidade ela é quebrada, porque como é que nós podemos se unir se existe entre nós aquele que manda, que tem o poder e aquele que obedece e que serve ao outro como escravo? Nós somos irmãos, né? Deus nos criou para sermos irmãos. É verdade. E eu quero até terminar esse bloco, porque eu me lembrei, não consigo ver essa história da Torre de Babel sem me lembrar da história do pé de feijão. Porque é uma releitura que está incorporando no imaginário infantil a mesma ideia, a mesma proposta. Vou jogar, vou construir, vou fazer crescer um pé de feijão tão grande que vai chegar aos céus e eu vou subir por ele e chegar nas alturas. Então, na realidade, o que a gente precisa fazer é construir esse homem interior, interno, com a vontade de Deus, que ele seja o meu artífice, meu arquiteto, e que eu esqueça essa questão de que eu vou chegar às alturas por mim mesmo, seja pela Torre de Babel, seja pelo pé de feijão, isso vai trazer uma destruição enorme, né? Essa soberba, né? Exatamente. Então, pensando nisso, vou dar um pequeno intervalo e nós já voltamos com a continuação dessa história. Até mais. Voltamos então, eu aqui com aquela história, né? Meu Deus, que coisa mais sensacional perceber que Torre de Babel tem muito a ver com o pé de feijão, né? Se nós formos ver, as crianças vão acabar se confundindo também. Tem que tirar uma lição daí, né? Tem que tirar muitas lições daí, papai e mamãe, né? Vovós e vovôs, que eu estava contando como eu adorava contar essa história do pé de feijão. Mas eu vejo aqui, ó, nós estamos
nós vimos, claro, a grosso modo, o texto com o seu relato e aquilo que algumas palavras nos chamavam a atenção. Mas aqui ele vai descortinar algumas etapas nessa história que eu vou pedir auxílio aqui das minhas professoras para me dizer realmente o que está acontecendo por trás desse texto. Então, a gente percebe no texto uma gradação de etapas. A primeira etapa aqui a gente poderia, no versículo 1 e 2, quando fala que o mundo inteiro falava a mesma língua, as mesmas palavras, e eles se juntaram na planície de Senar para construir uma cidade e uma torre. Aqui a gente vê o que nós chamamos de uma união deles. Não união no sentido bom até, mas uma união no sentido de se juntar com um objetivo. Aí, para conseguir esse objetivo, que é construir a cidade e essa torre que os levaria até o céu, eles entram aí entre eles uma cooperação, que é o versículo 13 e 4. Se utilizaram de tijolos em vez de pedras, o piche no lugar da argamassa. Percebe como que a inteligência humana, porque Deus quem dá essa inteligência, é uma potência da nossa alma, eles começam a descobrir outras formas de construir, outros materiais. Então, percebe, é uma coisa boa que eles têm, mas o objetivo é que está corrompido. Os meios são lícitos aí, mas o objetivo acaba sendo ruim. Então, aqui uma cooperação entre eles para atingir o objetivo. No versículo 5 e 6, a gente já vê uma intervenção agora de Deus. Quando Deus percebe, analisa a consciência e vê o objetivo que eles têm, que é a soberba, a vaidade, se tornarem famosos e se tornarem pessoas poderosas no mundo, Deus intervém e barra. Então é a intervenção de Deus nessa história, nos versículos 5 e 6. Deus intervém e vai intervir parando esse objetivo. É o que entra a confusão das línguas, a confusão do entendimento deles. É o versículo 7, né? Vamos descer, vamos, né? Lembra aqui para nós um pouco até essa trindade, Deus agindo novamente para descer e confundir a língua deles e eles não se entendam. Porque no fundo eles já não estavam se entendendo mesmo. Deus só confirma isso. E termina o texto no versículo 8, quando dessa confusão, dessa explicação das línguas, dos idiomas, agora eles não podem mais estar juntos. Então, eles vão se dispersar, que era aquilo que Deus queria desde o início. Só que, infelizmente, não mais como um povo, com uma unidade, numa só língua, falando a língua de Deus. Mas eles se dispersam agora, falando cada um uma língua, um idioma diferente. Depois a gente só vai ter essa lembrança desse evento, mas aqui num paradoxo, é Pentecostes. Pentecostes estava lá, pessoas de vários e vários lugares, porque estavam comemorando a Páscoa em Jerusalém. Então, pessoas de lugares diferentes, falando línguas diferentes, culturas diferentes. Deus novamente desce. É uma Babel que está acontecendo. Ao contrário. É uma Babel que ele vai descer. Isso, exatamente. Novamente Deus intervém na história, mandando agora o Espírito Santo. Só que o Espírito de Deus, quando a gente se deixa abrir a Ele, Ele nos une novamente. Então, por isso que Pentecostes, mesmo falando línguas diferentes, idiomas diferentes, a linguagem de Deus, do Espírito, une. Então, ali foi um evento extraordinário na história. Ninguém começou a falar a língua do outro, mas na sua língua,
eles compreendiam, foi um dom do Espírito Santo, eles compreendiam o que Pedro falava, o que os apóstolos falavam na sua língua, porque o Espírito Santo, ele permite esse dom. Quando a gente permite que Deus haja, não tem confusão, tem união, tem unidade. Então, Pentecostes é o contrário de Babel. Aqui confusão, aqui união. Aqui Babel sem Deus. Aqui com Deus, a presença do Espírito Santo. Então, Ieda, eu aqui colocaria nessas 5 etapas que a Maíla com tanta precisão nos expôs, eu colocaria aqui a união, que é o primeiro que ela citou, eu colocaria depois a invocação a Deus, como segundo lugar, aí depois os outros passos, cooperação, intervenção, que aí vem depois a construção. Lá em Pentecostes eu percebi que teve a união e teve a invocação, que eram eles reunidos no cenáculo invocando a Deus. Aí se deu a construção, né? Então, e a gente vendo essa cidade construída, nós temos também a cidade que foi construída por Deus, né? Nós temos uma cidade, né, construída que pelo Deus homem. Construiu. Aqui a gente vê uma cidade que é símbolo de uma cidade símbolo de uma pretensão, de uma autossuficiência humana, né, que quer atingir o céu, o homem que quer ser como Deus, né? Então quando o homem constrói a cidade, né, esta cidade não dá para ter unidade nessa cidade, né? Mas existe uma outra cidade, a Jerusalém Celeste, cujo autor, arquiteto é Deus. Então, quando a gente estudando esse texto, lembra também que a construção humana, né, é a cidade construída pelo homem, aqui é a Babel, né, e a cidade, a Jerusalém Celeste, né, aonde corre leite e mel, que é essa cidade que Deus construiu para nós. Então, Deus tem esse projeto, né, os homens têm os seus projetos, né, mas Deus também tem algo bem melhor para nos oferecer, né? Essa cidade santa, né? Essa cidade. Então, a construção de uma cidade santa só é possível com a intervenção de Deus. É Ele mesmo que constrói. Mediante a invocação e nos convida a fazer homem. Esse caminho com Ele. É o que aparece lá no Apocalipse, né? Quando fala que essa cidade, essa nova Jerusalém construída por Deus para nós, que é essa eternidade, ela é perfeita em tudo. Ela é perfeita. Não precisa nem de luz, porque Deus é a própria luz, fala lá no Apocalipse. Né? No livro do Apocalipse. Então mostra que aonde Deus constrói, aonde Deus está, é tudo perfeito. Mas Ele conta conosco, porque essa Jerusalém está sendo construída por nós aqui. A gente está, como se diz naquela historinha, nós estamos mandando tijolinhos para lá. Ela é construída também com o nosso esforço, com a nossa a graça de Deus sobre nós, né? Então a lição de Babel é essa: podemos fazer os nossos planos. Deus não tira a nossa liberdade, a nossa inteligência. São essas potências da nossa alma, mas eles precisam ter esses planos, Deus. Está em sintonia com Ele, né? Onde Deus não está, onde a gente não tem essa sintonia com Deus, vai ter confusão, vai ter destruição e a gente vai ter consequências nisso. Tá, ok. Gente, continuando no nosso capítulo 11, vou pedir que vocês desçam agora. Nós estamos nos tornando mesmo que com Deus, precisamos então descer aqui à humanidade, para que a gente entenda o que diz aqui, a partir do versículo 26 até o final do capítulo. Vai estar: quando Taré completou 70 anos, gerou Abraão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abrão e Nacor se casaram. A mulher de Abrão chamava-se Sarai. A mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Harã, que era o pai de Melca e de Jesca. Ora,
Sarai era estéril, não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão. Ele os fez sair de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, mas, chegados a Arã, aí se estabeleceram. A duração da vida de Taré foi de 250 anos. Depois ele morreu em Arã. Aqui volta a questão do gerou, viveu e morreu, né? Que era aquilo que nós tínhamos visto como a decorrência da geração de Sete, né? Quando nós estudávamos ainda lá atrás, que é para nos fazer lembrar que as gerações todas, impecavelmente, serão assim. Nasceu, casou, gerou filhos e filhas, viveu mais tantos anos, depois morreu, que é o nosso fim. Ninguém escapou disso. Até Jesus se submeteu a essa cadência, né? Sim. Maíla, você quer explicar alguma coisa a respeito disso? Então, aqui o Gênesis ele já vai fazer para nós, nesse texto, a ponte para o próximo bloco de textos que a gente vai ter, que é do Gênesis 12 até o 50. Do capítulo 1 ao 11 do Gênesis, ele tem a preocupação, o escritor bíblico, de nos contar essas origens, essas explicações sobre como surgiu o ser humano, como Deus o criou, como o mal entrou na nossa história, como esse mal foi se alargando e teve o primeiro homicídio, né? Então, a primeira pessoa que morreu na história da humanidade, não foi que a vida dela se esvairiu, né? Por vontade de Deus, foi um assassinato. A primeira morte da humanidade foi um irmão que matou, um fratricídio. Depois, a história mesmo de Deus intervindo nessa história com Noé, as descendências de Noé, até chegar ao que nós vimos hoje no programa com Babel. A partir de agora, no capítulo 12, já entra uma história de um povo, que é o povo de Israel, que começa essa história, essa gênese do povo de Israel, na figura de Abraão. Então, esse finalzinho do capítulo 11 aqui que você leu, é essa ponte, porque o 12 vai começar a nos contar esse ciclo de Abraão, desse patriarca aí do seu filho, Isaac, Jacó, até chegar aí o Novo Testamento. E Eda, a gente vai ver que aqui o fôlego da vida em cada uma dessas pessoas aqui descendentes está se tornando bem menor, né? Lá no começo o fôlego era longo, quer dizer, eles viviam muito mais tempo. Aqui nós estamos vendo que a vida está sendo bem mais breve, né? Então, aqui depois do dilúvio até os patriarcas, né, a vida ela vai de 200 a 600 anos. E depois, até os patriarcas, 200 anos, né, o máximo. Então, a gente vê nesse trecho aí, do capítulo 11, do 11, que vai até o fechamento do 32, a sequência daquela genealogia que está no capítulo 5, né, que vai falar sobre os ascendentes de Abraão. Vai falar sobre, vai apresentar então o pai de todas as raças, né, dos nossos primeiros pais, Abraão e Sara, né, que aqui é Abraão e Sarai. Depois o nome vai ser mudado para Abraão e Sara, né? Então, esse povo, a origem aqui vai ser a origem dos patriarcas, né? Ele vai falar sobre a origem do povo de Israel, do povo de Deus, né? Abraão é o primeiro patriarca aqui do povo de Deus, é Abraão. E esse povo, ele tem como missão, né, trazer a bênção de Deus para toda a terra, né? Essa bênção, essa grande bênção que eles vão trazer é Jesus, né, que é o próprio Deus que vai ser revelado através de Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui então as descendências, né? O pai de Abraão era Taré, né? Taré que gerou Abraão, Nacor e Arã. Né? E depois aí continua as descendências de Taré, de Abraão, de Nacor e de Arã, né? E de Sarai,
Engraçado que no 30, no versículo 30, ele fala que Sarai era estéril, né? Não tinha filhos. Será que agora que é o fim da genealogia? Né? Parece então tem uma ser, intenção, né? Ela não Parece era ser, estéril, né? Sara. Já deixa essa Deixa informação, entender né? que a genealogia aqui, então vai começar aqui uma nova geração, né, dos patriarcas. Maíla, e como é que começa, como é que a história escrita, os hagiógrafos consideram esses homens como sendo patriarcas? Há alguma contagem para que esses pais de algo que nós estamos aguardando seja considerada? Ou tem uma característica na história de cada um deles que os levou a serem denominados de patriarcas? Então, as duas coisas, as duas situações que você coloca. Primeiro, que aqui nós vamos ter essa gênese do povo de Israel. Sim. Até aqui, o escritor bíblico teve a pretensão, não vou chamar de pretensão, teve a intenção de escrever a origem da humanidade, explicar em termos gerais essa humanidade. Agora, nessa humanidade, Deus tem a intenção de escolher um povo, formar um povo dessa humanidade toda. Então, enquanto Adão, Sete, Sem, Noé, até chegar aqui em Abraão, nós estamos contando a história da humanidade. Abraão inaugura esse ciclo dos patriarcas, que é o ciclo de um povo. Começa uma caminhada efetiva para chegar a um objetivo. Que é um povo que Deus escolhe por livre-arbítrio, ele tem esse poder. No meio dessa humanidade, ele quer formar um povo, e desse povo, ele ser um povo escolhido por ele, e ele ser o Deus desse povo. Por isso que o povo de Israel é um povo diferenciado dos demais, ele é um povo que tem uma fé, um Deus único, no meio da humanidade que adorava, que cultuava outros deuses. E desse povo vai ter algo muito grandioso e fundamental na nossa história, porque é dele que ele vai tirar a descendência de Jesus. Jesus vem daí. Tanto é que, se a gente pega lá o evangelho narrado por Mateus, Mateus começa a história de Jesus começando lá de Abraão. Né? Então, Jesus está ligado a esse patriarca. Tá. Né? Então, eles têm um objetivo. Aqui dá já para a gente localizar um pouco. Você, esses tempos, perguntou. Na questão cronológica, agora aqui com Abraão, a gente tem já uma noção de tempo. Em torno do ano 1800 antes de Cristo. Tá. Né? Onde a gente vai localizar aqui essa história. Vai começar uma descendência com Sarai. Depois eles vão ter esse filho, Isaac, que vai se unir a Rebeca. Isaac e Rebeca vão gerar Esaú e Jacó, que são esses, e deles os 12 filhos, que são as 12 tribos. Então aí a gente tem o início desse povo de Israel com esses patriarcas e essas matriarcas. A gente tem que lembrar que esses nomes dessas mulheres, a gente até fez uma série de programas aqui falando das mulheres na Bíblia, elas são essas mulheres que através delas também essa história foi contada. Né? Então tem, a partir de agora no capítulo 2, a história de um povo. Ok. Então, é interessante a gente perceber, né, essa genealogia, ela também vai aparecer nos evangelhos de Mateus e Lucas. Né? É interessante, o livro do Gênesis é o livro que ele fala muito numa linguagem mítica, numa linguagem de uma narrativa mitológica, né, que utiliza algumas lendas, alguns mitos de outros povos, né, que o povo judeu, né, constrói a sua história sagrada. Então é interessante a gente perceber que lá no Novo Testamento, Mateus e Lucas, os evangelistas, eles vão usar essa genealogia para explicar a origem humana de Jesus.
Então, apesar de ser um livro que tem uma linguagem mitológica, ele é um livro histórico também, que vai contar a história do povo, da origem da humanidade. E vai falar lá no Novo Testamento que Jesus, né, ele é humano, ele se encarnou como homem, ele nasceu dentro de uma história de um povo, né? E Mateus ele vai falar que é desde Abraão, de Davi, começa os descendentes de Jesus, né, a partir de Abraão, que é o primeiro patriarca do povo judeu. E Lucas ele vai remontar desde Adão, desde o primeiro homem que foi criado, né? E ele vai falar sobre Jesus, que Jesus ele pertence, né, a essa história, né? Ele vem dessa origem humana, não é divino, ele se encarna como homem dentro da história humana, né? Que Deus ele tem um lado humano e tem um lado divino, mas Jesus ele foi em tudo humano, menos no pecado. É como se dissesse assim, Lucas, quando remete Jesus a Adão, como descendente de Adão, puxando a genealogia de Jesus, chegará a Adão. Então Jesus tem uma descendência humana, né? Ele é humano, ele é divino, mas ele se tornou homem. Por isso ele se ampara a buscar a origem de Jesus em Adão. Ele amplia, né? Porque ele amplia mais que Mateus, porque ele vai a Adão, a origem, né? Quer dizer que Jesus, ele é filho, ele é da humanidade. Isso. Né? A humanidade de Jesus já começa lá em Adão, na criação, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E quando Mateus vai trazer a genealogia de Jesus a partir de Abraão, ele fala que Jesus então é o filho dessa promessa de Deus. Então, enquanto Jesus é filho da humanidade, é um Deus que teve uma origem também humana, Mateus faz a gente entender que ele também é filho de uma promessa, por isso que se ampara em Abraão a genealogia descrita por Mateus para nós. E uma coisa interessante também para a gente ressaltar aqui, que esse povo, né, que começa aqui com os patriarcas, Abraão, ele vai ser um povo que ele vai ser orientado pelo projeto de Deus, né? E esse projeto é uma nação, então, que se orienta por esse projeto de Deus. E o Deus tem um projeto, né, de restaurar essa imagem e semelhança de Deus que foi destruída pelo pecado, né? Essa restauração vai acontecer pela redenção em Jesus Cristo. Então, olha que bonito, né? Uhum. Todos os textos se entrelaçam, do Antigo até o Novo Testamento. Para mostrar que não é obra humana, é obra divina. É Deus que escreve a né? história. Ok, meus queridos, nós estamos assim encerrando nossa história de hoje, nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação, sua audiência, sua presença aqui conosco. Agradecer principalmente a nossos mestres, sempre nos conduzem nesse entendimento. Entendendo, nós vamos crescendo e crescendo, nós vamos chegando à fé. Então, compreender para crer, compreender para crer. Para compreender. Exatamente. Então, esse caminhar com um estudo para que desvende todas essas coisinhas escondidas no texto é que fazem com que a gente venha a um entendimento maior, tirar maior proveito daquilo que se lê. Então, fiquem conosco sempre nesse programa, nesse horário, para que a gente possa continuar nesse belíssimo estudo do Pentateuco. Agradeço de novo e agradeço a você também, dizendo que a TV Imaculada sempre proporcionando a você que você tenha programas como esse para se enriquecer. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!